Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós nos encontramos aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa. E eu sempre convido vocês às segundas-feiras, a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem as doutrinárias presencialmente. Então, quem estiver passando por perto, sintam-se convidados, serão muito bem-vindos. E, no momento, nós que somos o grupo de estudo das obras básicas, estamos estudando há exatamente 7 anos o Livro dos Espíritos. Nós já chegamos no capítulo 5 do livro 2º. O livro 2º do Livro dos Espíritos vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos. E o capítulo 5 vai falar sobre considerações sobre a pluralidade das existências, que foi o capítulo 4 que nós terminamos. Então, são considerações de Kardec, né? Explicando para a gente de uma forma bem mais detalhada, para que a nossa compreensão seja melhor ainda, para auxiliar a nossa compreensão. Então, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências, número 222, porque não é uma pergunta, mas está com a numeração 222. E aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos e vamos dar prosseguimento a esse capítulo. Ele é extenso, então a gente vai fazer diferente, a gente vai já lendo e tecendo alguns comentários, e aqueles que quiserem acompanhar do início, vão nos vídeos anteriores, aproveita, se inscreve no canal para poder entender melhor. Então vamos lá, dando prosseguimento. Nós vimos na semana anterior que Kardec vai dizer que a doutrina espírita não quis trazer nenhuma novidade quando fala da reencarnação, mas que o ensino dos espíritos traz uma diferença muito grande, que é da doutrina da mente em psicose, de que nós, quando atingimos a condição de espíritos, nós não voltamos mais a reencarnar em corpos de animais, que nessa doutrina da mente em psicose isso é possível. Então, foi mais ou menos isso aqui, fazendo um resumo muito breve, né? Então, quem quiser voltar lá no vídeo anterior, para que a gente possa dar prosseguimento. Então, vimos só na semana anterior o primeiro parágrafo, em que os espíritos, Kardec vai dizer, rejeitam de maneira absoluta a transmigração dos homens e animais e vice-versa. Então, quando nos tornamos espíritos, já estamos no reino hominal, não há mais possibilidade de reencarnarmos como animais, né? Então, vamos lá.
Dando prosseguimento agora, vamos ao próximo parágrafo. Continua Kardec. Os espíritos, ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Lembrando aqui a vocês, né, que acompanham a gente, a tradução que eu leio é de Sandra Kepler, com a introdução do maravilhoso Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem do Livro dos Espíritos. Então, Kardec está dizendo, quando os espíritos ensinaram, vieram trazer mais esclarecimentos sobre a pluralidade das existências e vai tratar da reencarnação, eles não estão trazendo novo, mas renovam uma doutrina, um pensamento, uma ideia que já faz parte desde as primeiras eras do mundo e que se conservou até os nossos dias. Essa ideia ela permanece até hoje. Continuando. Somente que apresentam-na sob um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Então, Kardec vai dizer, em nenhum momento os espíritos disseram que estão trazendo uma novidade ao falar de reencarnação, mas estão trazendo agora com uma linguagem mais clara, mais racional, trazendo explicações lógicas e consistentes de uma ideia que já está aí desde as primeiras eras. Continuando, vai dizer Kardec, uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Então, não foi apenas a partir do Livro dos Espíritos que os Espíritos falaram sobre isso. Antes da publicação do Livro dos Espíritos, antes dos Espíritos começarem a dar os esclarecimentos, a responder às perguntas feitas por Kardec, eles já tratavam disso. Como, Sandra? Vamos lá. Desde antes da sua publicação, ou seja, da publicação do Livro dos Espíritos em 1857, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Então, em vários lugares, em várias partes do mundo, Hydesville e outros, aí tema para outro estudo, os espíritos já tratavam disso. Então, antes dos espíritos falarem no Livro dos Espíritos, os espíritos já se comunicavam e já tratavam desse assunto, da transmigração das almas, ou seja, do processo reencarnatório, da reencarnação. Agora eles vão trazer com uma consistência maior, com maiores esclarecimentos, tratando da reencarnação como uma lei progressiva da natureza, e não como um sistema de crença, não como um achismo, porque eu acredito, eu acho, não. A reencarnação como uma lei progressiva da natureza e como uma sabedoria do Criador. Por que sabedoria do Criador? Porque quando a gente vai entender sem preconceitos, sem superstições, sem misticismos, o que é que significa a transmigração das almas ou o processo reencarnatório, a gente vê a beleza do divino, a gente vê a oportunidade que o Criador nos dá ao
cometermos os nossos equívocos ou fazermos as nossas escolhas de formas equivocadas, nós termos oportunidade de refazê-las de uma maneira diferente, aprendendo que de uma outra forma nós podemos crescer, o nosso processo evolutivo se dá. Então, Kardec está dizendo aqui, o Espiritismo não traz nada novo. E antes do Livro dos Espíritos, os Espíritos já falavam sobre isso. E aí, continuando, ele vai dizer: seria talvez o caso de examinar-se porque todos os espíritos não parecem estar de acordo sobre esse ponto. É o que faremos logo mais. Ele vai dizer, mas nem todos falam da mesma maneira. Nem todos têm a mesma linguagem. Kardec, tudo bem. Dizer que eles nem sempre estão falando da mesma forma, a opinião às vezes parece estar em desacordo, parece, mas quando nós vamos se debruçar e interpretar e conhecer e estudar, a gente vê que é só uma questão de forma, mas de conteúdo não. Mas ele disse, mas não se preocupem que logo mais aqui, nessas considerações, isso será tratado. E aí continua Kardec. Então vamos lá. Examinemos o assunto sobre outro ponto de vista. Abstração feita a toda intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por um instante. Então, Kardec, tá, tudo bem, é porque os espíritos falaram, então vamos fazer uma abstração sobre essa intervenção dos espíritos. Vamos deixar de lado por um instante que são os espíritos que estão tratando disso. Prosseguindo, Kardec. Suponhamos que essa teoria não tivesse vindo deles. Então, se o problema é porque foi os espíritos que trouxeram, os espíritos que estão falando, vamos fazer o seguinte, apenas por alguns instantes, vamos examinar como se não tivesse sido os espíritos que tivessem dito isso. Vamos examinar a coisa, não foram os espíritos que trouxeram essas informações. Alguém trouxe essa informação, não foram os espíritos. Vamos fazer essa abstração. Suponhamos mesmo que jamais se tenham cogitado sobre essa questão com os espíritos. Então, vamos até imaginar que Kardec, em momento nenhum, perguntou isso aos espíritos. Nada disso foi tratado com eles. Essa pergunta sobre transmigração das almas e sobre reencarnação nem foi tratado lá com ele. Então, vamos analisar a coisa como se os espíritos não tivessem falado nada sobre isso. E Kardec danado, hein? Maravilhoso. Mas vamos lá. Então, ele propõe isso aí. Coloquemo-nos momentaneamente em um campo neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade tanto para uma hipótese quanto para a outra, a saber. Quais são as hipóteses? Daqueles que acreditam ou não acreditam é. Primeira hipótese, não existe reencarnação, transmigração da alma. A vida é uma só, acontece aqui, agora e acabou. Primeira. Segunda hipótese, a vida é um contínuo. A encarnação é um período de aprendizado do espírito que, quando finda aqui neste plano, ela continua e depois ela volta de novo no processo reencarnatório. Duas hipóteses. Existe vida após essa experiência, a vida continua, outra não, acaba tudo aqui agora. Então vamos lá, proposta de Kardec. Admitindo que os espíritos nunca falaram sobre isso. Nós estamos analisando de uma forma lógica duas possibilidades, uma de que existe e outra de que não existe.
Então, voltemos a Kardec. Coloquemos-nos momentaneamente em um campo neutro. Os espíritos não falaram nada. Admitindo que existe o mesmo grau de probabilidade. Então, a gente vai pegar a primeira hipótese de que não há vida, experiência nenhuma após essa que nós estamos vivendo e vamos considerá-la como possível e vamos considerar também que a outra de que existe a vida é um contínuo e continua também como possível. Vamos dar o mesmo grau de probabilidade de que isso é uma verdade para uma e para a outra. E vejamos, ou seja, a pluralidade das existências, que é o que nós estamos tratando nesse capítulo, e a unicidade, várias existências, ok, vamos considerar isso como uma probabilidade válida, que é assim, ou vamos considerar a unicidade das existências também como válida, uma única existência. E vejamos para qual lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Então, cada um de nós vai fazer isso. Eu aqui, Sandra Naira, vou analisar como se eu tivesse apenas uma existência e depois eu vou analisar como se eu tivesse várias existências, tendo tido, inclusive, outras antes dessa. Vamos analisar as duas como válidas e vamos ver o que a nossa razão e o nosso interesse vai dizer que é o melhor. Qual das duas, para mim, atende, tem mais lógica e vai ser melhor para mim, né? Porque tem que atender aos nossos interesses. Então, Kardec continua dizendo: certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pela única razão de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Então, negam a ideia de que a pluralidade das existências é uma realidade, que existe apenas uma porque isso lhe convém. Ou seja, se eu estou numa vida confortável, boa, realizando tudo que eu quero, fazendo, passando por cima e está tudo bem, para mim é melhor que acabe aqui agora. Ou seja, isso é conveniente para elas. Para mim basta aqui e eu não desejo outra não. Se está tudo funcionando, está tudo dando certo, para quê? Outra vida tá ótima aqui, nessa daqui, preciso de mais nenhuma. Tá tudo funcionando, tá tudo dando certo. Tudo que eu faço de adequado ou de não, que é adequado para mim e não é para o outro, não tô tendo consequência nenhuma. Para mim tá ótimo que acabe aqui. Então, apenas porque lhes convém, porque está conveniente essa experiência. Mas Kardec continua: conhecemos algumas que só a ideia de ter que voltar à Terra ficam enfurecidas. Então, se a minha vida já está ótima, organizada, eu estou muito bem materialmente, financeiramente, eu tenho status, posições, tudo funciona, tudo está dando certo. A ideia de que eu possa vir e que essa posição que eu tenho, eu posso, não tem garantia nenhuma de que eu venha nela. E muito pelo contrário, eu posso vir numa condição totalmente diferente. Enfurece essas pessoas. Como assim eu vou perder? Eu vou ter que começar tudo de novo? Eu posso vir numa situação de extrema dificuldade, aversiva? Não, de jeito nenhum, que eu não quero isso. Então Kardec diz que essa possibilidade de ter que voltar numa posição diferente enfurecem essas pessoas. Aí ele continua: temos apenas uma coisa a perguntar. Ele vai dizer, mas para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, ele diz assim: eu só vou fazer uma pergunta. Será que Deus, o divino, vai pedir conselhos e consultar as preferências de cada um para ordenar o universo? Kardec diz: quem pensa desse jeito até um pensamento infantil, né, gente? Vai dizer assim:
Ah, então Deus vai me consultar. Se eu não quiser, se eu não estiver gostando disso, porque isso não me parece, então ele vai mudar a ordem do universo, do cosmos, de toda a criação, porque alguns, ou uma maioria, uma parte, uma grande parte, não a maioria, acha que isso não é conveniente e não seria bom para eles. Então, Kardec, vocês acham mesmo que o ordenamento do universo está nas mãos do humano? Que Deus vai consultar a gente para saber se pode ou não fazer dessa forma? Aí continua Kardec. Ora, das duas, uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, ele vai dizer, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la malgrado a sua vontade, sem que Deus lhes peça permissão para tal. Então, se a gente partir da premissa de que a reencarnação existe, que tem a pluralidade das existências, não adianta bater o pezinho e fazer birra igual a criança, não. Porque ela é uma lei da natureza, independente de eu crer ou não, acreditar ou não, porque a reencarnação é uma lei, então não cabe crença, não cabe ideia nem opinião dizer eu penso assim, é simplesmente uma lei da natureza. Todos nós estamos sujeitos a ela. Então Kardec vai dizer, ó, independente de sua vontade de estar lhe agradando ou não, Deus não pede permissão para tal. Continua Kardec. Parece nos ouvir quando ele diz as pessoas que pensam dessa maneira, né? É como se fosse uma pessoa doente a dizer: eu já sofri o bastante hoje, não vou tornar a sofrer amanhã. Então acabou. Até hoje já deu. Essa inflamação, essa gripe, essa... Não, amanhã nada disso vai estar acontecendo. Continua Kardec. Qualquer que seja a sua má vontade em relação à ideia, isso não fará sofrer menos amanhã ou nos dias que se seguirão até que consiga curar-se. Sofrer no sentido de o sofrimento vem da ignorância. Quanto menos sabemos, mais é o sofrimento. Sofrimento é ignorância. Quanto mais nós esclarecemos a nossa consciência de que nós somos espíritos imortais, mais libertador. E aí não existe sofrimento, existe entendimento do processo educativo a que nós estamos submetidos a partir de nossas próprias escolhas. Porque vamos entender que o que vivenciamos é o resultado de quem somos e de como escolhemos viver. À medida que nós ampliamos a nossa consciência, que nós passamos a compreender melhor e a partir daí sentir e agir de forma diferente, ética, coerente, as coisas se modificam e o sofrimento desaparece. E continuando, Kardec vai dizer, da mesma forma, se devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, terão perdido tempo com protestos, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão de passar por isso. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecer um exame mais acurado. Não obstante, diremos a essas pessoas que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que se a estudassem, não lessem. Ler e estudar são coisas diferentes. Se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem delas mesmas. Será feliz ou desventurada, segundo o que tenham feito neste plano, e podem
desde essa vida, elevar-se tão alto que não deverão temer cair no lodaçal. Então, Kardec vai dizer ao contrário, o que a doutrina espírita traz não é temor, é esperança. O que a doutrina traz é esclarecimento. O que a doutrina traz é conforto de eu entender que se eu me equivoquei, se eu fiz alguma escolha inadequada, a partir de agora eu já posso modificar isso. E a partir do momento que eu começo a modificar como eu sinto, como eu atuo, eu modifico também o que eu vou viver nesta e nas próximas. Então eu não preciso temer nada. Não vai me causar medo. Então, a doutrina ela vai trazer ao contrário conforto, ao invés de pânico, de medo. Ai, meu Deus. Então, quer dizer, se tiver mais do que uma, né? Vixe, se tudo que eu já andei fazendo aí aparecer, o que é que vai ser de mim? Simples. A partir do momento em que eu tomo consciência de que o que eu andei fazendo não era adequado nem para mim, nem para o outro e nem para a coletividade em que eu estou inserida, e eu assumir mudar isso, tudo vai mudar também. Claro, eu terei que assumir as responsabilidades das escolhas que eu fiz, mas não é uma pena eterna, eu não vou queimar no mármore do inferno para sempre. Eu vou ter a oportunidade de recolocar no lugar as coisas que eu andei tirando, refazer os laços em que as minhas escolhas foram destruindo, e tudo será diferente. Então, a doutrina traz consolo, esperança, ok? Mas como eu disse a vocês, esse capítulo, né, é um texto longo e nós vamos ler com calma. Então vamos encerrar aqui com mais esse parágrafo em que Kardec vai dizer: não obstante, diremos a essas pessoas que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, que se a estudassem a fundo não teriam do que se assustar. Saberiam que as condições dessa nova existência que virá dependem delas mesmas, que será feliz ou desventurada, segundo o que tenham feito neste plano, na experiência que está acontecendo agora, e que podem, desde essa vida, desde essa experiência, elevar-se, modificar-se tão alto que não temerão cair no lodaçal, ou seja, não vão temer sofrimentos futuros. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui. Na quarta que vem, às 19 horas, nós nos encontramos aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos fazer as nossas reflexões durante essa semana e quarta-feira que vem, às 19 horas, nós nos encontramos aqui. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas reflexões que fizemos hoje. Que possamos, durante essa semana, aprofundá-las para que nos sirva de instrumento do nosso crescimento pessoal. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.